Como vocês estão? Pessoas do meu Brasil varonil, como vocês estão? Bom, eu vim aqui trazer um pouco da Portaria Interministerial número 4.226 de 2010. Estas estabelecem diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública, o ministro de Estado da Justiça e o ministro de Estado-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, no uso das atribuições que lhes confere os incisos 1 e 2 do parágrafo único do artigo 87 da Constituição Federal e considerando a concepção do direito à segurança com a cidadania demanda a sedimentação de políticas públicas de segurança pautada no respeito aos direitos humanos, considerando o disposto no Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Aí tem toda a burocracia aqui. Tem todas as considerações aqui, mas acho que a mais importante por enquanto é essa segunda aqui, considerando a necessidade de orientação e a padronização dos procedimentos da atuação dos agentes de segurança pública aos princípios internacionais sobre o uso da força, considerando o objetivo de reduzir paulatinamente os índices de letalidade resultantes de ações envolvendo agentes de segurança pública e considerando as conclusões do grupo de trabalho criado para elaborar propostas de diretrizes sobre o uso da força, composto por representantes das polícias federais, estaduais e guardas municipais, bem como representantes da sociedade civil, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e do Ministério da Justiça. Resolvem. Artigo 1. Ficam estabelecidas diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública, na forma do anexo 1 desta portaria. Parágrafo único. Aplicam-se as diretrizes estabelecidas no anexo 1. As definições constantes no anexo 2 dessa portaria. Artigo 2. A observância das diretrizes mencionadas no artigo anterior para ser obrigatória pelo Departamento de Polícia Federal, pelo Departamento de Polícia Rodoviária, pelo Departamento Penitenciário e pela Força Nacional de Segurança Pública. As unidades citadas no caput desse artigo terão 90 dias contados a partir da publicação desta portaria para adequar seus procedimentos operacionais e seu processo de formação e treinamento às diretrizes supramencionadas. Parágrafo 2. As unidades citadas no caput desse artigo terão 60 dias contados a partir da publicação dessa portaria para fixar a normatização mencionada na diretriz número 9 e para criar a comissão mencionada na diretriz número 23. Parágrafo 3. As unidades citadas no caput desse artigo terão 60 dias contados a partir da publicação dessa portaria para instituir comissão responsável por avaliar sua situação interna em relação às diretrizes não mencionadas nos parágrafos anteriores e propor medidas para assegurar as adequações necessárias. Artigo 3. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Ministério da Justiça estabelecerão mecanismos para estimular e monitorar iniciativas que visem a implementação de ações para a efetivação das diretrizes tratadas nessa portaria pelos entes federados, respeitada a repartição de competências prevista no artigo 144 da Constituição Federal. Artigo 4.
A Secretaria Nacional de Segurança Pública no Ministério da Justiça levará em consideração a observância das diretrizes tratadas nessa portaria. Repasse de recursos aos entes federados. Artigo 5. Esta portaria entra em vigor na data de publicação. Aqui, como vocês podem ver, na época, o Luiz Paulo Barreto era o ministro de Estado de Justiça e o Paulo de Tarso Vanucci era o ministro de Estado-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Aqui começam a chegar os anexos bem importantes e que vão facilmente cair em provas de PM, PC. Anexo 1. Diretrizes sobre o uso da força e armas de fogo pelos agentes de segurança pública. O uso da força pelos agentes de segurança pública deverá se pautar nos documentos internacionais de proteção aos direitos humanos e deverá considerar primordialmente que as letras começam. Peraí que eu voltei aqui. Isso. Uso da força. Primordialmente ao Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, na Resolução 34/169 de 17 de dezembro de 79. Os princípios orientadores para a aplicação efetiva do Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, adotados pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, na sua resolução 1989 de 61, 24 de maio de 1989. Princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, adotados pelo 8º Congresso das Nações Unidas, a prevenção do crime e tratamento de delinquências, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em sua 50ª, esse número de algarismo romano aí, realizada em Nova York em 10 de dezembro de 1984 e promulgada pelo decreto número 40. Bom, vocês podem entender aqui, logo de cara, que o código é que cada um é responsável pelos seus atos. Os princípios da aplicação são apenas aplicados na forma da lei e adotados pelo Conselho. Os princípios básicos sobre o uso da força é apenas para a prevenção de crime e tratamento de delinquentes. Mas a Convenção é contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis. Então, o uso da força vai depender do grau em que ela vai ser aplicada e o dano que ele foi feito. Aí vai depender muito da situação. Aqui, ó. O uso da força por agente de segurança pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. Tem que decorar todo santo dia que o uso da força de segurança tem que obedecer à legalidade, ele tem que ser legal. Legítima defesa. Necessidade de sair daquela situação, ajudar uma pessoa. Proporcionalidade. Tem que usar a força, mas num grau que não cause tanto dano, mas que apenas afaste o infrator ou que acalme. Tem que usar com moderação e conveniência. A conveniência tem que ser no momento em que ocorre, que você por acaso esteja por lá para apartar. Os agentes de segurança pública não deverão disparar arma de fogo contra pessoas, exceto em caso de legítima defesa própria
ou de terceiros contra perigo iminente de morte ou lesão. É assim, os agentes de segurança pública não deverão disparar armas de fogo, exceto em caso de legítima defesa. É como se fosse uma situação em que um cara tenta te assaltar, te ameaça, só que ele tá muito nervoso e atira sem querer pro chão ou pro teto, porque não tem afinidade com a arma ainda. Para se defender ou defender ao próximo, o policial deve efetuar um tiro que o defenda e que o avise que não pode cometer aquele delito. Em caso de troca de tiro, o policial também não pode alvejar o meliante. Ele deve dar um tiro apenas de misericórdia ou de advertência para que o mesmo não cause tantos danos. Aqui, ó. Não é legítimo o uso de arma de fogo contra pessoas que fujam, estejam desarmadas ou que mesmo na posse de algum tipo de arma não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou de terceiros. Não é legítimo disparar arma de fogo contra pessoas desarmadas ou que não represente risco imediato. Não é legítimo o uso de arma de fogo contra pessoas, contra veículos que desrespeite o bloqueio policial em via pública, a não ser que o ato represente risco imediato ou morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública. É assim, não é legítimo o disparo de armas contra veículos que, por exemplo, furem uma barreira policial da polícia. Então, o máximo que a polícia tem que fazer nesse momento é perseguir o infrator e o enquadrá-lo. Precisa tirar. Em caso de que haja força maior, tem que ser em legítima defesa. Ou seja, primeiro ele tem que atirar, depois os policiais atiram. Os chamados disparos de advertência não são considerados prática aceitável, por não atenderem aos princípios elencados na diretriz número 2 e em razão da imprevisibilidade de seus efeitos. Bom, tá aqui o disparo de advertência, ele tá. Não é aceitável. Certo? O ato de apontar arma de fogo contra pessoas durante procedimentos de abordagem não deverá ser uma prática rotineira e indiscriminada. Todo agente de segurança pública que, em razão de sua função, possa vir a se envolver em situações de uso de força, deverá portar, no mínimo, 2 instrumentos de menor potencial ofensivo e equipamentos de proteção necessários à atuação específica, independentemente de portar ou não arma de fogo. Ele tem que ter pelo menos 2 instrumentos de menor potencial ofensivo. Ele pode ter ou algum instrumento mesmo rotineiro ou um cacetete normal, mas que seja moderadamente apenas para se defender. Os órgãos de segurança pública deverão editar atos normativos disciplinando o uso da força por seus agentes, definindo objetivamente a tipos de instrumentos e técnicas autorizadas. Os instrumentos rotineiros da PMPA são as armas de fogo e os cacetetes. As técnicas que são autorizadas para legítima defesa é o Krav Maga. As circunstâncias técnicas adequadas à sua utilização ao ambiente em torno e aos riscos potencial a terceiros não envolvidos no evento. Conteúdo e a carga horária mínima para habilitação e atuação periódica ao uso da força de cada tipo de instrumento.
a proibição de uso de armas de fogo e munições que provoquem lesões desnecessárias e riscos, justificando, e o controle sobre a guarda e utilização de armas e munições pelo agente de segurança pública. Aqui nessa última, na segunda, são necessários que o PM tenha muito controle para que ele não se exalte, não cause nenhum problema mais grave ainda. Por isso é bom ter o emocional bem controlado. E é isso. Quando o uso da força causar lesão ou morte, pessoas ou agente de segurança pública envolvida deverá realizar as seguintes ações: facilitar a prestação de socorro ou assistência médica ao ferido, promover a correta preservação do local da ocorrência, comunicar o fato ao seu superior imediato e à autoridade competente, e preencher o relatório individual correspondente sobre o uso da força disciplinado na diretriz número 22. Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoas, o órgão de segurança pública deverá realizar as seguintes ações: em caso de causar lesão ou morte de pessoas civis. Aqui foi agente de segurança. Não, aqui também é órgão de segurança. Qual é a diferença aqui? Deixa eu ver. Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoas. Aqui é o agente de segurança, aqui é o órgão de segurança. Aqui no caso é dentro de uma guarnição da PM. E quando acontece isso, tem que facilitar a assistência e o auxílio médico aos feridos, encolher, identificar as armas e munições de todos os envolvidos vinculadas aos seus respectivos portadores no momento da ocorrência. Solicitar a perícia criminalística para o exame de local e objetos, bem como o exame médico legais. Comunicar os fatos aos familiares ou amigos das pessoas feridas ou mortas. Iniciar por meio da corregedoria da instituição ou órgão equivalente investigação imediata dos fatos e circunstâncias por meio da força. Investigação imediata dos fatos e circunstâncias do emprego da força. Promover a assistência médica a pessoas feridas em decorrência da intervenção, incluindo atenção a possíveis sequelas. Promover o devido acompanhamento psicológico aos agentes de segurança pública envolvidos, permitindo-lhes superar ou minimizar os efeitos decorrentes do fato ocorrido. Afastar temporariamente do serviço operacional para avaliação psicológica e redução de estresse os agentes de segurança pública envolvidos diretamente em ocorrências com resultado letal. Os critérios de recrutamento e seleção para os agentes de segurança pública deverão levar em consideração o perfil psicológico necessário para lidar com situações de estresse e uso da força e arma de fogo. O processo seletivo para o ingresso nas instituições de segurança pública e os cursos de formação e especialização dos agentes de segurança pública devem incluir conteúdo relativo dos direitos humanos ou de qualquer processo, concurso que instituições de segurança realizarem deverá ter conteúdos relativos aos direitos humanos. As atividades de treinamento fazem parte do trabalho rotineiro do agente de segurança pública e não deverão ser realizadas em horário de folga, de maneira a serem preservados os períodos de descanso, lazer e convivência sociofamiliar. A seleção de instrutores para ministrarem aula em qualquer assunto que englobe o uso da força deverá levar em conta a análise rigorosa de seu currículo formal
e tempo de serviço, áreas de atuação, experiência, anteriores e atividade fim. Atividade fim é muito rotineiro. Aqui, ó, registro, funcionários, formação em direitos humanos e nivelamento de ensino. Os instrutores deverão ser submetidos à aferição de conhecimentos teóricos e práticos, e sua atuação deve ser avaliada. Deverão ser elaborados procedimentos de habilitação para o uso de cada tipo de arma de fogo e instrumentos de menor potencial ofensivo, que incluam avaliação técnica, psicológica, física e treinamento específico com previsão de revisão periódica mínima. Nenhum agente de segurança pública deverá apontar arma de fogo ou instrumento de menor potencial ofensivo para o qual não esteja devidamente habilitado. E sempre que um novo tipo de arma ou instrumento de menor potencial ofensivo for introduzido na instituição, deverá ser estabelecido um módulo de treinamento específico com vistas à habilitação do agente. A renovação da habilitação para o uso de arma de fogo em serviço deve ser feita com periodicidade mínima de 1 ano. Deverá ser estimulado e priorizado sempre que possível o uso de técnicas e instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, de acordo com a especialidade da função operacional e sem se restringir às unidades especializadas. Deverão ser incluídos nos currículos do curso de formação e programas de educação continuada conteúdo sobre técnicas e instrumentos de menor potencial ofensivo. As armas de menor potencial ofensivo deverão ser separadas e identificadas de forma diferenciada, conforme a necessidade operacional. O uso de técnicas de menor potencial ofensivo deve ser constantemente avaliado. Os órgãos de segurança pública deverão criar comissões internas de controle e acompanhamento da letalidade, com o objetivo de monitorar o uso efetivo da força pelos agentes. Os agentes de segurança pública deverão preencher um relatório individual todas as vezes que dispararem armas de fogo ou fizerem uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, ocasionando lesões ou morte. O relatório deverá ser encaminhado à comissão interna mencionada na diretriz número 23 e deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: as circunstâncias justificativas que levaram o uso da força ou de armas de fogo por parte do agente de segurança pública, medidas adotadas antes de efetuar os disparos, usar instrumentos de menor potencial ofensivo ou as razões pelas quais elas não puderam ser contempladas, tipo de arma e de munição, quantidade de disparos efetuados, distância e pessoa contra a qual foi disparada. Isso aqui eu destaquei porque ela é bem importante. Quando um cara vai sair, é como se fosse uma briga no trânsito. Um cara te fechou, aí fecha o sinal, você começa a discutir, aí ele desce do carro com uma arma de fogo. Ele vai, tenta atirar em você, só que você, mais rápido, desvia de 2 tiros e dá um pipoco na cara do homem. Ele usou a força aí, mas o cara usou apenas um soco. Ele foi atuando em legítima defesa. E como ele foi um só soco, ele não é obrigado a efetuar um crime. Isso não é considerado um crime, quero dizer. O cara depois lá foi embora e não falaram mais. Então, isso aconteceu, é apenas um fato isolado. Aqui, ó. Um instrumento de menor potencial ofensivo utilizado, especificando a frequência, a distância e a pessoa contra a qual foi utilizado o instrumento.
a quantidade de agentes de segurança pública feridos ou mortos na ocorrência, meio e natureza da lesão. A quantidade de feridos ou mortos atingidos pelos disparos efetuados pelos agentes de segurança pública. Número de feridos ou mortos atingidos pelos instrumentos de menor potencial ofensivo pelo agente de segurança pública. Número total de feridos e ou mortos durante a missão. Quantidade de projéteis disparados que atingiram pessoas e as respectivas regiões corporais atingidas. Quantidade de pessoas atingidas pelos instrumentos de menor potencial ofensivo e as respectivas regiões corporais atingidas. Isso aqui é o que mesmo? Deixa eu ver aqui. Aqui é o relatório do fato ocorrido que fez o indivíduo ou agente disparar as armas de fogo. Aqui é o relatório, tipo de relatório que ele tem que fazer. Aqui as ações realizadas para facilitar a assistência e o auxílio médico quando for o caso. Se houver preservação do local e em caso negativo apresentar justificativa. 25. Os órgãos de segurança pública deverão, observada a legislação pertinente, oferecer possibilidades de reabilitação e reintegração ao trabalho aos agentes de segurança pública que adquirem deficiência física e em decorrência do desempenho de suas atividades. Aqui é o anexo 2. Armas de menor potencial ofensivo são armas projetadas e ou empregadas especificamente com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, preservando vidas e minimizando danos à sua integridade. Equipamentos de menor potencial ofensivo são todos os artefatos, incluindo armas, munições, desenvolvidos e empregados com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas para preservar vidas e minimizar danos à sua integridade. Aqui, equipamentos de proteção. Todos os dispositivos ou produtos de uso individual ou coletivo. Produto individual, EPI, produto coletivo, EPC, destinados à redução de riscos à integridade física ou à vida dos agentes de segurança pública. A força. Intervenção coercitiva imposta à pessoa ou grupo de pessoas por parte do agente de segurança pública com a finalidade de preservar a ordem. A força é uma intervenção com a finalidade para preservar a ordem pública e a lei. Instrumentos de menor potencial ofensivo são os conjuntos de armas, munições, equipamentos desenvolvidos com a finalidade de preservar vidas e minimizar danos à integridade das pessoas. Munições de menor potencial ofensivo, munições projetadas e empregadas especificamente para conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, preservando vidas e minimizando danos à integridade das pessoas envolvidas. Aqui é o nível de força. Nível de força é a intensidade da força que o agente vai aplicar em resposta a uma ameaça real ou potencial. Que é o tipo de conveniência. A força não poderá ser empregada quando, em função do contexto, possa ocasionar danos de maior relevância do que os objetivos legais pretendidos. Aqui, esses princípios são a justificativa para o uso da força. O princípio da legalidade, moderação, necessidade e proporcionalidade. O princípio da legalidade, os agentes de segurança pública só poderão utilizar a força para a consecução de um objetivo legal e nos estritos limites da lei.
princípio da moderação. O emprego da força pelos agentes de segurança pública devem, sempre que possível, além de proporcionar, ser moderado, visando sempre reduzir o emprego da força. Ele tem que aplicar força para conter o cara, mas ele deve cessar quando o cara já estiver controlado e são das suas decisões. Princípio da necessidade. Determinado nível de força só poderá ser empregado quando níveis de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais. Princípio da proporcionalidade. O nível da força utilizado deve sempre ser compatível com a gravidade da ameaça representada pela ação do opositor e com os objetivos pretendidos pelo agente de segurança pública. Aqui as técnicas de menor potencial ofensivo. São conjuntos de procedimentos empregados em intervenções que demandem o uso da força através do uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, com a intenção de preservar vidas e minimizar danos à integridade das pessoas. O uso diferenciado da força. A seleção apropriada do nível de uso da força em resposta a uma ameaça real ou potencial, visando limitar os recursos a meios que possam causar ferimentos ou mortes. Pois é, pessoal, esse aqui foi a portaria interministerial número 4.226, de 31 de dezembro de 2010. É uma parte dos direitos humanos que só tem a somar à presidência. Muito obrigado e essa foi a apresentação.